Muito bem, olá pessoal, e aí, como vai? Estamos de volta, né? Trazendo para vocês mais esse outro produto da AC Soluções, tá? E dessa vez nós trazemos para vocês a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do sorgo forrageiro. Vocês já devem ter visto aqui no canal a nossa planilha de cálculo de adubação para sorgo, né, destinada à produção de grão. E agora vamos trabalhar com nossa planilha de cálculo de adubação para sorgo forrageiro, tá bom? Então vamos lá conhecer esse mais novo produto que estamos disponibilizando para vocês. Bom, vocês já conhecem o padrão das nossas planilhas e aqui está mais uma. Como vocês sabem, o primeiro passo para determinar um bom cálculo de adubação é preciso trabalhar primeiro com a correção do solo. Só que para isso vamos precisar de alguns dados, como vocês já sabem, vamos precisar, né, conhecer a CTC do solo, tá, em centimol/C por decímetro cúbico, a saturação de base do solo, né, na camada superficial em percentual. Isso aqui e isto vem no boletim de análise. O PRNT do calcário vocês vão obter no rótulo do produto quando esse é comprado ensacado ou na nota fiscal quando o calcário é comprado a granel, tá? A profundidade de incorporação vai ser definido, né, quando vocês fizerem o teste de campo com o implemento que vocês vão utilizar para incorporar o calcário. Então vamos supor que vocês vão incorporar com grade. E no teste de campo com implemento vocês perceberam que eles vão poder incorporar o calcário, vamos dizer assim, numa camada de até 20 centímetros de profundidade. Então vamos lá conhecer a nossa planilha, o nosso boletim de análise de solo. Então vejamos aqui, olha. Vejamos aqui a CTC desse solo, né, que deu origem a esse boletim, está aqui, ó, em 4 centimol/C por decímetro cúbico. Aí eu coloco aqui, ó, 4. Perfeito. Vamos lá. Continuando. A saturação de base está aqui, ó, em 36. Vamos ver. 36. Está aqui, ó. Perfeito. Seleciona aqui, ó. Opa. 36. Estão vendo? Então venho. Coloca aqui, ó. 36. Pronto. Agora o PRNT do calcário. Vamos supor que eu comprei um calcário cujo PRNT é de 70%. Coloca aqui, ó. Vamos supor que eu comprei um de 80. Mudar aqui, que nas outras planilhas eu coloco 70, vamos colocar 80, tá? E vamos dizer que eu vou fazer a incorporação, né, com a grade e que essa vai incorporar numa profundidade de até 20 centímetros. Eu coloco aqui, ó, 20, tá? Prontinho. Aqui está. Então, aqui aparece a quantidade de calcário que eu vou ter que aplicar, certo? Em tonelada por hectare, tá? E aqui a quantidade de calcário em grama por metro quadrado. A necessidade de gessagem, ela é definido, certo? A aplicação de gesso será necessária se o boletim de análise de solo da camada subsuperficial, ou seja, aquela camada de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros, tá? Apresentar os seguintes parâmetros, tá? Apresentar saturação por alumínio maior que 20%, certo? Ou quando a saturação por cálcio for menor que 40% ou menor que 0,5 centimol/C por decímetro cúbico, tá? Mas, para determinar a quantidade de gesso a ser aplicada, eu preciso inserir aqui a informação do teor de argila no solo em grama por quilo, certo? Alguns boletins de análise de solo vai vir informando o percentual, esse parâmetro em percentual, tá? Igual essa aqui, ó.
Vamos ver então como está a quantidade de argila. Vamos supor que esse aqui seja o teu de argila na camada superficial. Mas detalhe, esse boletim está informando a quantidade de argila na camada de 0 a 20. Mas, para uso didático, suponhamos que esse seja o teu de argila da camada de 20 a 40 centímetros ou 30 a 60, tá? 16%, tá aqui, certo? Então vejamos, se lá é 16%, para eu transformar em grama por quilo, basta eu multiplicar por 10, ou seja, 16 vezes 10, 160. Pronto, aqui eu tenho a quantidade de gesso, tonelada por hectare, 1,2, e a quantidade de gesso em quilo por hectare, 1.200, e a quantidade de gesso em grama por metro quadrado, 120 gramas. Tudo bem? Gente, o assunto é o seguinte, veja bem. Se você pretende preparar uma área nova para plantio de sorgo, e eu sugiro que vocês façam esse planejamento sempre com um ano de antecedência. Por quê? Porque nesse ano antes, vamos supor que você quer plantar em outubro do ano que vem, tá? Sorgo, né? Para o seu rebanho, tá? Mas vamos supor, se você não tiver irrigação, né? Mas se você tiver irrigação, não tem problema. Mas o ideal é que com uma certa antecedência você faça a correção primeiro. Você aplica o calcário, metade da dose antes da primeira gradagem e a outra metade da dose após a primeira gradagem e antes da segunda gradagem, tá? E sugiro que a segunda gradagem seja feita no sentido contrário à primeira gradagem, certo? Depois de 60 ou 90 dias ou após a ocorrência, de umas 3 chuvas ou irrigação em área total, certo? E após aí uns 60 ou 90 dias, eu sugiro, tá, que aí depois disso vocês façam a aplicação de gesso. Detalhe, não há necessidade de incorporar o gesso, tá ok? Porque esse procedimento é importante, simples. Porque se você aplica o gesso antes do calcário, o gesso, quando ele descer no perfil do solo, ele vai carrear, vai levar para a camada mais profunda os nutrientes da camada superficial, entendeu? E aí você vai ter ali um enfraquecimento, né? Daqueles primeiros 20 centímetros de solo, que é justamente na camada onde se concentra o maior percentual de raízes responsáveis pela absorção de água e nutrientes. Tudo bem? Esse detalhezinho. Mas é interessante que após esses 90 dias, se vocês puderem, façam uma nova coleta de amostra de solo, mande para o laboratório para verificar se os níveis desejados para a cultura foram alcançados, certo? Com a correção, os corretivos aplicados anteriormente. Então eu sugiro que faça isso, assim você vai estar trabalhando com agricultura de precisão, ou seja, vai estar dando uma maior precisão nas informações e nos procedimentos de produção que você pretende alcançar, nos resultados que você pretende alcançar aí com sua lavoura. Bom, vamos agora então para a nossa adubação de plantio. O que a literatura nos diz? Nos diz o seguinte, que devemos aplicar 20 kg de nitrogênio por hectare. Então aqui eu coloco 20 e aqui eu coloco o espaçamento entre ruas. Vamos supor que eu vá trabalhar com 0,9, tá, centímetro entre ruas. É só uma hipótese, vamos supor, certo? Então, pessoal, veja bem. Aí eu coloquei 20, coloquei 0,9, que é o espaçamento entre ruas em metro, tá? O que acontece? Vou colocar aqui, vou escolher uma fonte. Se eu for usar a ureia como fonte de nitrogênio, eu vou ter que aplicar 45 kg por hectare. Se eu for utilizar, e aqui, o que equivale a 4,1 gramas por metro linear de ureia, tá?
Se eu for utilizar o nitrato de cálcio, só verificar a quantidade em quilo por hectare e a quantidade em grama por metro linear. Como o nitrato de cálcio contém cálcio, aqui eu sei também a quantidade de cálcio que eu estou jogando por hectare. Tudo bem? Se eu for usar o sulfato de amônio, tá? Essa é a quantidade em quilo por hectare, quantidade em grama por metro linear e essa é a quantidade de enxofre que eu estou jogando na área em quilo por hectare junto com o sulfato de amônio. Beleza? Bom, para a determinação da quantidade P2O5, ou seja, de fósforo, que eu preciso jogar na área, eu preciso de dois dados. Primeiro, conhecer o teor de argila na camada superficial de solo, ou seja, ali nos primeiros 20 centímetros, tá? E a minha quantidade de fósforo nesse solo. Então, vamos lá. Vejamos o seguinte, então. Vamos lá. Verificar meu boletim. Tá. Opa, perdão, gente. Vamos lá. Qual o meu teor de argila na camada de 0 a 20 centímetros? Está aqui então, 16%. Certo? Está aqui, ó. Viram? Qual o meu teor de fósforo? Meu teor de fósforo está aqui, ó. 8,5 miligramas por decímetro cúbico. Tudo bem? Então vejamos aqui, ó. Se o meu teor de argila está em 16%, então estou nessa faixa aqui entre 15% e 35%. Se o meu fósforo, certo, está em 8,5 miligramas por decímetro cúbico, então está aqui, ó, abaixo de 10 miligramas por decímetro cúbico. Então, a minha classificação de fósforo no solo é baixa. Beleza? Então aqui diz o seguinte, para eu ter uma produção acima de 40 toneladas por hectare de matéria verde e a minha classificação de fósforo é baixa, eu vou ter que aplicar, tá, 150 kg de P2O5 por hectare. Então eu venho aqui e coloco 150. Perfeito? Pronto. Então tá aqui, ó. Agora basta eu escolher uma fonte. Se eu for utilizar o fósforo, o superfosfato simples, como fonte de P2O5, tá? Eu vou ter que aplicar então 938 kg de super simples por hectare, o que equivale a 84,4 gramas de super simples por metro linear. Como o super simples contém cálcio na composição, eu estou jogando 168,8 kg de cálcio por hectare. Como contém enxofre, eu estou jogando 93,8 kg de enxofre por hectare. Beleza? Essa foi minha adubação para repor, né, para aplicar aí o fósforo na área. Vamos para a adubação potássica. Então, para eu saber quanto de fertilizante eu tenho que aplicar para inserir potássio no solo, preciso saber a minha quantidade de potássio no solo que está no boletim de análise. Bom, meu boletim de análise aqui diz o seguinte, que o teor de potássio no meu solo está em 19,1 miligramas por decímetro cúbico. Está aqui, ó. Beleza? Bom, vamos lá. Veja bem, aqui, como tem boletim de análise de solo que traz o teor de potássio em centimol/C por decímetro cúbico e traz também miligrama por decímetro cúbico, aqui eu tenho as duas leituras nos dois sistemas, tá? No meu caso é em miligrama por decímetro cúbico. Está em 19,1. Se está em 19,1, está abaixo de 45. Então a classificação é baixa. E aqui diz o que, tá? Se eu quero produzir, tá, acima de 40 toneladas por hectare e a minha classificação de potássio é baixo, eu tenho que aplicar 180 kg de K2O por hectare. Beleza?
Então eu coloco aqui, ó, 180. Perfeito? Bom, aqui agora eu vou escolher a minha fonte de potássio. Vamos supor que eu vou trabalhar com o cloreto de potássio. Então aqui diz que eu tenho que aplicar 310 kg de cloreto de potássio por hectare, o que equivale a 27,9 gramas por metro linear, certo? O que equivale a 27,9 gramas por metro linear. E aí pronto, já tenho a minha adubação para inserir potássio no solo, beleza? Escolhi aqui cloreto de potássio, beleza? Mas você pode escolher o sulfato de potássio ou nitrato. Lembrando sempre que escolhendo nitrato de potássio, certo? Você tem que ver que já está aplicando nitrogênio junto com nitrato de potássio. É preciso ver se essa quantidade que eu já estou jogando junto com nitrato de potássio anula a quantidade que eu precisaria aplicar na forma de ureia. Então, eu não necessitaria aplicar ureia. No meu caso, eu vou trabalhar com cloreto. Como cloreto não contém N, então mantenho a ureia lá em cima. Beleza? Vamos cá. Com micronutrientes. Olha só, pessoal. No plantio, recomenda-se aplicar 40 kg de FTE-BR12 por hectare para suprir as necessidades de micronutrientes. Veja bem, tá? Se os seus níveis de micronutrientes no boletim de análise de solo no geral estiverem baixa, vamos verificar aqui, ó, boro, zinco, ferro, manganês, cobre, tá? Eu vou puxar aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Boro 0,2, zinco 0,2, manganês 1,9, cobre 0,2. Eu venho nesse lado aqui da planilha, ó. Eu venho nesse lado aqui da planilha, ó, compatibilidade, vem aqui, interpretação agronômica, micronutrientes, só uma sugestão. Zinco, meu zinco está em 0,2. E aqui diz que abaixo de 0,4 é muito baixo. Beleza? Vamos lá. Então é muito baixo. Boro, 0,2. Meu boro na análise está em 0,2. Se está em 0,2, aqui diz que entre 0,16 e 0,35, que é nessa faixa que eu estou, é baixo. Zinco muito baixo, boro baixo. Cobre, tá? Cobre. O meu cobre no boletim está em 0,2. E aqui diz o que? Que abaixo de 0,3, muito baixo. Ferro. Meu ferro está em 160,6. Então está alto, tá bom. Não preciso mexer. E o manganês. Manganês 1,9. Manganês 1,9. Aqui diz que abaixo de 2 é muito baixo. Então, o único nutriente que está alto, né, é o ferro. Não precisa aplicar. Os demais estão baixo ou muito baixo. Olha só, se vocês perceberem isso no seu boletim de análise, então compensa vocês fazerem a aplicação do FTE-BR12, 40 kg por hectare. Mas, se você perceber que só o zinco está no nível baixo, tá? Vamos supor que o seu zinco lá está em 0,2. Se está em 0,2, está com menor que 0,9. Então aqui diz que eu tenho que aplicar 2 kg por hectare. Então coloco aqui, ó, 2 kg por hectare. Se eu for utilizar como fonte de zinco o sulfato de zinco, eu vou ter que aplicar 10 kg por hectare, o que equivale nesse caso, dentro daquele espaçamento entre rua que eu coloquei, 0,9 gramas por metro linear. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa adubação de cobertura. Vamos agora, de cobertura não, de plantio, perdão. Vamos agora para a nossa adubação de cobertura. Seguindo o seguinte, tá?
A literatura diz que eu tenho que aplicar 60 kg de nitrogênio aos 20 dias após a emergência, né? E mais 60 kg de nitrogênio aos 45 dias após a emergência. Bom, então eu coloco aqui, ó, 60 para eu aplicar aos 20 dias após a emergência. Aos 45 dias após a emergência, a quantidade é a mesma. Você vai ter que aplicar outros 60 kg de N. Se eu for utilizar ureia como fonte de N, eu vou ter que aplicar 136 kg por hectare, o que equivale a 12,3 gramas por metro linear. Essa mesma quantidade eu vou ter que aplicar aos 45 dias após a emergência, tá? E aqui tem uma dicasinha. Em caso de aproveitamento da rebrota, aplicar de 40 a 50 kg de nitrogênio por hectare e de 40 a 50 kg de K2O, tá? Em uma única parcela. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Essa é a nossa planilha de cálculo de adubação. Ela foi produzida com dados obtidos dessa publicação aqui, ó. Fonte: calagem e adubação do sorgo forrageiro, de Gilson V.E. Pita, Gonçalo E. França e Antônio M. Coelho. Beleza? Então, tá aí nossa planilha de cálculo de adubação para o sorgo forrageiro. E assim, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso novo produto. E você que é produtor, lojista, técnico agropecuário que está iniciando na carreira e quer conhecer nossos produtos, é só entrar em contato pelo 77991891849. Até a presente data, nós temos então disponíveis, né, para fornecer para vocês fruticultura, as seguintes planilhas: banana, café, coco, manga, maracujá, goiaba. Horticultura: cebola, melancia, melão, morango. Culturas anuais: soja, milho em grão, sorgo em grão, mandioca, feijão. Forragicultura, né, para a produção de silagem, eu tenho cana, milho forrageiro, sorgo forrageiro e para pastagem. E tenho também planilhas de balanceamento de dieta para bovinos de corte, bovinos de leite, caprinos, ovinos e aves de postura. Tudo bem? Então, esses são nossos produtos que estão disponíveis. Se você quiser adquirir, basta entrar em contato pelo nosso telefone 77991891849, que teremos aí o maior prazer em atender seu pedido. Tudo bem? Eu aguardo o contato de vocês. Você que é lojista, que quer otimizar o atendimento e quer em 20 minutos já ter em mãos um balanceamento de dieta ou a quantidade de fertilizantes que seu cliente vai precisar aplicar na cultura quando chega no pé do seu balcão com um boletim de análise de solo, nós fornecemos, além da planilha, capacitação para a sua equipe da loja, tá? Para que vocês possam ter maior eficiência e garantir a satisfação de seus clientes. Tudo bem? Então, basta entrar em contato comigo, como eu estou dizendo, novamente aqui pelo telefone 77991891849, que teremos o maior prazer em atendê-los. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula tutorial e aguardo o contato de vocês por esse nosso contato aí no WhatsApp, que estará também, né? O contato também na descrição desse vídeo. Eu sugiro, aqui no canto direito aqui do vídeo vai aparecer um card, tá? No canto direito de quem estiver assistindo a aula, vai aparecer um cardzinho com uma de nossas aulas no YouTube, que é a nossa aula coleta de amostra de solo e interpretação de resultados. Eu sugiro que você que é técnico, que estiver adquirindo nossos produtos, assista essa aula para você entender como fazer de fato uma coleta de amostra de solo eficiente, tá? E para que vocês possam entender também, ter uma maior noção sobre parâmetros de leitura de níveis nutricionais de um determinado solo, beleza? E tem também uma outra aula que é a interpretação, né, de análise de solo e recomendação de adubação, que eu vou colocar o cardzinho aqui também
no canto superior aqui deste vídeo. Tudo bem? Pessoal, é isso. Obrigado por assistir essa videoaula tutorial. Um abraço e até o nosso próximo produto, se Deus quiser. Tchau, tchau.